O ser humano ele é um ser essencialmente ligado à comunicação. E ao longo da história, cada época tem uma forma proeminente de se estabelecer essa comunicação. As discursividades, as formas com que o ser humano se relaciona com a comunicação, com a troca de informação, elas mudam ao longo do período histórico, ao longo das sociedades. E nesse período histórico, já há algumas décadas, o meio mais proeminente de se estabelecer essas discursividades é através das imagens. E tem um texto que eu gosto muito, e quem já foi meu aluno sabe que eu já trabalhei com ele algumas vezes, que é o do Pierre Levy, Os Três Tempos do Espírito, que fazem parte do livro As Tecnologias da Inteligência. E ali o Levy fala, ele divide em três períodos históricos: o período da oralidade, dividido entre oralidade primária e secundária, o período da escrita e, por fim, o que ele chama do período da informática, que seria o período que a gente vive hoje. E dá para a gente fazer uma analogia com a ideia da informática enquanto um meio de proeminente troca de informação através de imagens. E é isso o que acontece nesse período contemporâneo, onde essa discursividade visual, que parece estar sempre em construção, está cada vez mais evidente. Essa discursividade visual está diretamente relacionada. A gente está tratando aqui nesse componente curricular da única obra de arte que tem, da única forma de arte que tem data de nascimento, o cinema. O cinema ela surge especificamente em 1896, na França, a partir, lógico, de uma série de descobertas visuais, mas em 1896 ele é lançado na França, invenção dos irmãos Lumière. Mas essa potencialidade dessa discursividade visual, ela começa a ser mais intensificada a partir dos anos 40, principalmente no pós-guerra, que é quando começa a surgir a ideia de indústria cultural. A Escola de Frankfurt trabalha com esse conceito de maneira mais evidenciada, principalmente com os textos de Adorno e Horkheimer, que tem uma obra com esse mesmo nome, Indústria Cultural, de 1947, que é quando começa a se discutir uma ideia de produção em massa das mídias. Está diretamente relacionado à ideia nesse período de reconstrução do pós-Segunda Guerra Mundial, com a vitória dos Estados Unidos nesse processo e com a ideia de vender um American Way of Life, reforçar a ideia da distribuição de discursos através da mídia, através das imagens, de maneira a impactar de forma significativa todo o modo de entender um bom padrão de vida a ser seguido. Então é importante que a gente pense que as imagens, assim como os textos, a imagem, também vale lembrar, a imagem é um texto, a gente não deve pensar apenas o texto escrito. As imagens, assim como os textos, elas são maneiras de você representar o mundo, de você representar a vida. Elas servem para descrever as coisas, elas servem para dar sentido às coisas. Elas acabam desdobrando a realidade ou elas delimitam a realidade de alguma forma. O cinema ele é uma ferramenta de discurso, ele é um artefato cultural que ele acaba permitindo que a gente crie significados para a vida, a gente acaba criando padrões de beleza, acaba criando padrões do que é interessante, acaba criando padrões do que deve ser observado, do que merece ser visto, do que merece estabelecer uma produção de sentido em cima daquilo, que podem acabar vir a ser significativos, determinantes para aquelas pessoas que assistam adotarem aquilo de alguma forma para suas vidas. Então a gente pensar nessa discursividade visual, nessa maneira com que os filmes podem de algum modo impactar nas nossas vidas, em tempos globalizados dessa dita sociedade da informação que se pauta exclusivamente por imagens, é importante que a gente perceba que existem maneiras de aprender a realidade que não estão necessariamente ligadas à educação formal.
Então, trazer para dentro dessa perspectiva pedagógica, didática, a ideia de observar a produção de imagens, observar a produção discursiva através de um filme, é fundamental para que a gente atente para o jogo de ludicidade, de informação, de conhecimento, que podem estar implícitos ou explícitos dentro dessa imagem cinematográfica, desse discurso cinematográfico, desse modo com que o cinema lhe conta uma história, ele apresenta uma determinada realidade. Então, questões sociais, questões históricas, alguma temática cultural, ela vai estar explicitada na maneira com que se usa aquela linguagem para contar uma história, para apresentar uma determinada realidade. É muito fácil a gente compreender de que maneira um texto escrito consegue construir um discurso para nos vender uma determinada ideia, nos vender um determinado conceito. E com a linguagem audiovisual, com a linguagem do cinema, acontece da mesma forma. São uma série de regras, uma série de padrões que são usados para contar uma determinada história. E a depender da origem desse discurso, da onde esse discurso vem, essa linguagem pode ser usada de maneira diferente. Do mesmo modo com que pessoas de diferentes países usam diferentes idiomas para se comunicar de forma falada ou escrita, o cinema de diferentes origens também vai ser representado e trazido para a gente de formas diferentes. São outras linguagens, outras práticas, outros ritmos, e muitas vezes acostumados com essa ideia pré-formatada do cinema que a gente acessa, via de regra o estadunidense, o cinema comercial estadunidense, a gente acaba se acomodando como se houvesse apenas um padrão de se fazer. E não, existem várias linguagens, várias formas de entender esse percurso da construção de uma linguagem. Então a ideia é que a gente experimente outros caminhos, outras possibilidades de conversar e ler o audiovisual. Considerando aí que o cinema é um ótimo exemplo da reprodutibilidade técnica discutida pelo Walter Benjamin no texto A Obra de Arte na Era da Reprodutibilidade Técnica, o que significa reprodutibilidade técnica? Significa você pegar uma determinada obra e poder, tecnicamente, reproduzir ela indefinidamente. A Mona Lisa foi um quadro, que é único, é uma obra de arte única. Para poder vê-la, você tem que ir lá no Museu do Louvre e observá-la. A originalidade dela é fundamental para o conceito dela ser entendida enquanto uma obra de arte especial, única. A obra de arte na era da reprodutibilidade técnica significa que, através de uma determinada técnica, essa obra de arte possa ser reproduzida indefinidas vezes, e isso traz, segundo o Benjamin, pontos positivos e negativos. A ideia de você poder ter mais acesso a uma determinada obra e a ideia também de perder essa originalidade, o que ele chama de aura da obra de arte, essa coisa especial por trás dela ser única, de você estar naquele momento apreciando aquela coisa única. E, em suma, a ideia de você multiplicar tecnicamente a obra cinematográfica acaba, segundo o texto que vocês leram, favorecendo a ideia de transformar aquele produto em uma mercadoria, porque ele passa a poder ser vendido enquanto o produto de mercado, dialogando aí com a ideia da indústria cultural. O que uma indústria faz? Produz vários produtos, várias cópias daquele produto para ser vendidas objetivando lucro. A indústria cultural faz a mesma coisa com objetos da arte e da cultura. Transforma aquilo reproduz aquilo em várias cópias para que possa gerar mais lucro e espalhar mais fortemente. Só que, além de gerar lucro, a ideia de poder reproduzir tecnicamente um discurso audiovisual, um filme, uma obra audiovisual, você vai transformar ela em mercadoria e, consequentemente, você vai poder favorecer a ideia de massificação ideológica, que tanto serviu, como o texto diz, aos regimes fascistas, nessa ideia de controle, de alienação por parte de um Estado-nação. Só que não apenas é usado politicamente por Estados. A ideia de você ter um discurso padronizado, espalhado pelo mundo e sendo reproduzido várias vezes,
Isso fica bem claro da gente entender na lógica do modelo de vida vendido pelo padrão norte-americano. Então a ideia do cinema estadunidense está diretamente relacionado àquele padrão de obra. Quando você experimenta assistir um filme de outro país, e você não está acostumado a fazer isso, muito provavelmente você vai experimentar uma sensação de esse filme é lento, talvez ache até o filme chato, talvez ache meio cansativo, porque desde pequeno você é acostumado a assistir uma obra naquela linguagem, naquele ritmo. Então você tem aí uma ideia do cinema enquanto conformação de imaginário político e de manutenção de um status quo, de um padrão, porque ele se espalha mais fortemente, ele se espalha de modo significativo nessa lógica da cultura de massa. Então, o que a cultura de massa consiste, de novo reforçando? Na produção industrial de um universo de produtos que abrange moda, lazer, os esportes, o cinema, a imprensa, a mídia, a imprensa escrita, falada, televisionada, espetáculos, a música, enfim, uma série de eventos, uma série de produtos que contribuam de alguma forma para caracterizar e para manter e influenciar esse estilo de vida do ser humano contemporâneo nessa lógica urbana, nessa lógica industrial. A ideia é de você reforçar uma ideia de que há um padrão a ser seguido e que esse padrão é o bacana, é o legal, é o interessante. Então, do mesmo jeito que o cinema acabou sendo um instrumento usado, como eu falei antes, por governos nacionalistas, o exemplo muito simbólico do Hitler, do nazismo, ter usado o cinema como uma forma de reforçar esse vínculo, esse discurso, as obras da Leni Riefenstahl, são do mesmo modo que esse processo foi usado por Estados-nação, eles também são formas de representação dessa linguagem audiovisual que acabam contribuindo para a criação de um imaginário coletivo, desses processos de representações sociais, de uma alienação social, de que você contribui para a ideia de consumo. Consumo não só de ir lá comprar alguma coisa, mas de consumir uma ideia, de consumir um conceito, de consumir uma ideologia, e considerando a possibilidade dessas obras comerciais se espalharem, elas acabam sendo muito impactantes na ideia de criar e confirmar mudanças comportamentais de padrão, fazem parte, diante de uma lógica de uniformizar o reconhecimento das diferenças, esse jogo de interação entre o local e o global, tudo isso colocado dentro de um mesmo conceito, um conceito que é relacionado a uma produção de conteúdo, a uma geração de produtos, a uma ideia de venda, a uma ideia de lucro que vai do lucro material, mas também do lucro discursivo, de você dominar um conceito de verdade. O conceito de verdade acaba sendo construído muito diretamente relacionado à tua possibilidade de dizer qual é a sua verdade. E se a verdade hoje é dita essencialmente através das imagens, através da mídia, se você controla esse mercado de circulação de imagens, você vai ter uma possibilidade muito aumentada de você ter mais poder envolvido nessa história. Você tem aí com a linguagem cinematográfica um instrumento de representação social, de organização de discursos, que apega o distante e aproxima para aquela realidade que você quer. Coloca os diferentes dentro de um discurso determinado por quem fala. Então a ideia, como esse conjunto de representações, pega esse palco do campo, às vezes da ficção, e traz para uma lógica de discutir a realidade, de discutir um novo padrão, uma nova forma de se ver o mundo. E aí a importância da gente observar e conhecer aquelas outras linguagens que eu estava falando. A gente reconhecer no audiovisual também os outros idiomas envolvidos na forma de apresentar a sua própria realidade. Se a gente está acostumado a ver o mundo audiovisual pela perspectiva estadunidense,
a importância da gente abrir também a nossa visão e enxergar o mundo e pensar como é que se faz cinema no Brasil, como é que se faz cinema na Argentina, como é que se faz cinema no Paraguai. Existem diferenças, existem influências. A gente tentar identificar nesse discurso as diferentes formas de, de identificar como é que essa aproximação entre realidade e ficção acaba sendo construída, como é que se dialoga nesse aspecto cultural, como é que se diz, olha, essa é a minha realidade. Então essa análise crítica ela passa também pelo conhecimento dessa gramática específica envolvida na linguagem audiovisual. Eu observar o tipo de efeito que é usado, quais os diálogos são construídos, qual é o aparato técnico cinematográfico usado envolvido, a gente refletir qual é o contexto histórico dessa produção, pelo entendimento das diferentes formas de fazer gêneros cinematográficos, de construir um modo de fixar os sentidos que se deseja passar com isso, e como isso é feito. Com que tipo de movimento de câmera que eu faço, a voz eu coloco em quem? Quem é que conta a história? É o protagonista? É a câmera? A câmera influencia? Há uma velocidade diferente nessa câmera? Há um tempo de corte entre imagens diferente daquilo que eu estou acostumado? Há um ambiente mais comum de ser representado? Quem é o diretor que está contando essa história? Quem é o roteiro? Quem constrói esse roteiro? E nesse período histórico que o filme foi construído, o que, que aquele país estava vivenciando? O que, que tem por trás daquilo? O filme ele é composto, a história de um filme ela é composta por aquilo que está explícito e por aquilo que está implícito também. A história é contada pelos atores, pelo roteiro, pelo modo que o diretor faz os seus cortes. Tem uma profundidade da gente tentar entender a narrativa de efeitos causados pelas imagens, pela movimentação de câmera, pelas escolhas que são feitas nessa construção de história. Então, o exercício é desnaturalizar aquele sentido inicial apresentado pelo filme e tentar entender o que tem ali de possíveis discursos implícitos, potências existentes naquele mesmo filme, a ideia de você trazer essa materialidade toda do filme e observar quais são os códigos que estão ocultos e explícitos nessa narrativa. De que modo a produção de significado, a produção de sentido acaba sendo construída aqui. Então você analisar um filme passa por duas fases. Uma inicial, em que você curte o filme como um todo, e uma segunda análise que você vai assistir e observar que o filme não é simplesmente ou bom ou ruim. Ele é bom ou ruim numa perspectiva de o que ele me conta, o que ele me apresenta e sob qual realidade. Então, entender uma obra cinematográfica, as questões que passam por ele, é uma análise aprofundada. Chamar o filme para uma atenção que observe qualquer pequeno detalhe, entender que ele dialoga com uma série de elementos e vai muito além daquilo que está explícito. A gente tem que olhar o que está explícito e o que está implícito. E essa é um pouco da jornada que a gente vai fazer para poder observar filmes de uma maneira diferente.